Instagram. Aí eu sinto, não tem ninguém nem pra falar isso. Sim, sim. Ai, ai, eu vou buscar o cinto. Ou se Não não, tem falar. jeito. Ontem eu brinquei com a Fernanda assim, ó. Fernanda, você não vai ligar pro papai pra perguntar quem tá lavando as vasilhas do papai? Quem você não vai se informar dessas coisas? E ela, pai, quer saber isso? Não, eu tô de férias. Você não tá preocupada? Como é que o papai tá bebendo água? Você tá lavando os copos? É, fala comigo. E não quer não, quer nem Conversa saber. comigo. Ana, Entendi. Sim, vamos lá. ontem nós tivemos uma live muito bacana com a Juliana Sim, Porto. Foi muito interessante ela passar a experiência dela em relação ao desenvolvimento pessoal, ela mostrar o tanto que ela se preparou, né? E era entendi. algo Aham. já esperado, porque ela, como ela disse, foi de surpresa a gravidez do Miguel, mas ela se preparou muito, foi buscar conhecimento, foi estudar, foi se envolver para o desenvolvimento do neném, né? E nesse Sim. assunto foi muito legal, porque o que ela falava ia de encontro da forma dinamarquesa de criar crianças. É, Então, nossa, Flávia, assim, ela é muito incrível. Igual ela começou falando que, na verdade, o sonho dela de vida era ser mãe. Então, você vê nos olhos dela, o jeito que ela fala, né? Como ela comunica isso para o mundo, é muito real e é muito claro, muito fácil de ver que ela de fato sente muito amor por isso, né? Por esse papel de mãe dela e muito orgulho do que ela está transformando o Miguel, né? É muito bonito de ver. e o detalhe é assim, né? E vale a pena a gente ressaltar que a informação ela existe, a informação é disponível, você precisa correr atrás, né? Buscar, se inteirar e executar, que é o que caso que ela veio falando pra gente, demonstrando. E como casou muito com a forma dinamarquesa lá, eu coloquei aqui, nós vamos falar a respeito dessas 6 áreas, né? Que é o parent, Uhum, P-A-R-E-N-T. Nós vamos falar na segunda, terça e quarta. Cada dia a gente fala de 2 desses. Então a gente ótimo. consegue finalizar e reforçar o que foi dito domingo, certo? Então Certo, vamos vamos lá. falar lá do primeiro, o P, né, do parent. Aí. O P é de play. Eu vou ler literalmente o que está falando aqui, não é muita coisa, e aí a gente discorre a respeito disso, tá bom? Fechou. Vamos lá. Play ou brincar, né? O play ou brincar, que na verdade está falando a mesma coisa. Vou falar outra coisa. Esse livro é português. Português de Portugal. Então vai Ah, ter algumas palavras aqui que dá uma embaraçada. Mas vamos, vamos lá para vocês entenderem. Play ajuda as crianças a desenvolver muitas competências de vida essenciais: resiliência, técnica de coping e negociações e autocontrolo. São apenas algumas das lições valiosas aprendidas na brincadeira não estruturada. Além da gestão do estresse, que diminui a probabilidade de as crianças virem a desenvolver ansiedade ao crescer, brincar ajuda a desenvolver um centro de controlo interno, dando às crianças confiança nas suas próprias capacidades, o que estabelece um forte alicerce para a felicidade. Quando no livro fala a respeito disso, ele já, claro que ele já é a solução dos problemas de criança, né? uhum, Fazendo uma comparação entre crianças do mundo e crianças dinamarquesas, que são consideradas uma das pessoas mais felizes do mundo. E aí é por isso do livro e tal. Esse livro eu trouxe de Portugal, por isso que ele tem esse português esquisito. E aí no play, no brincar, a gente já falou uma vez a respeito disso, Ana. Sabe aquelas crianças que brincam sozinho, filho único? E aí, quando chega outra criança, começa a briga. Que aí tem que dividir, aí tem que sim, brincar. O melhor brinquedo seu tem que passar para amigo. Sabe? A gente sim, já falou sim. disso. Uhum, Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Isso tem sim, que ser. Porque hoje, Ana, o que está acontecendo? Cada um no seu celular, não tem divisão de nada. O que um está vendo, o outro vai ver também, só que eles vêm separados. Então, assim, tá tendo esses bloqueios, tá tendo essa limitação, que é o que fala aqui, ó. Fortalece alicerces para a felicidade.
Sim, certo? A sim, questão de aquela brincar. pessoa que falou lá da escola, ela falou sobre isso, né? Falava os Sim, possíveis estresses, Rosana. os choques, né? Isso Isso. desenvolve a pessoa no sentido de que ela precisa entender o outro, as necessidades do outro e entender as Os suas necessidades limites. e os limites de respeito e tal. E isso é incrível, Flávio. E a gente vê muito, né? Eu e você, que a gente tem mais de um filho e Quando toda hora tem um junta. conflito. Não, e até sozinhos mesmo, por exemplo, as minhas duas ontem tava conflito todo momento. Então, eu percebo que esse desenvolvimento, eu vejo isso. Uma tem capacidade mais de voltar atrás, falar, tudo bem, pode ficar com você. A outra não. Uhum. Então, você fica vendo o desenvolvimento delas e como elas se saem nessas situações. E aí você tem que estar ali. Se começar a brigar, se bater, aí você entra. Mas se não, tá tudo bem. Se Tem que deixar resolvam. resolver. Se Isso é resolvam por aí. verdade. Isso é verdade. Vamos lá no segundo. Autenticidade. A autenticidade ajuda as crianças a desenvolver uma forte bússola interna, porque aprendem a confiar nas suas emoções. Ensinar honestidade, quer a nós mesmos, quer a nossos filhos, gera um caráter forte. E lembre-se de que todas as emoções são aceitáveis. Além disso, Peraí, Flávio, que a porta diferente. abriu aqui, peraí. Que medo, peraí. Buh, Hã? buh, Meu Deus. que medo. Vamos lá. Vamos. Além disso, diferentes tipos de elogio afetam as crianças em termos de como elas passarão a ver-se no mundo. Fazer elogios vazios ou concentrarmos-nos demasiados na inteligência pode fazer com que as crianças se sintam inseguras e avessas aos riscos. Mas ao elogiarmos o processo, alimentarmos uma mentalidade de crescimento, o que contribui para o indivíduo mais persistente, profundamente confiante e resistente. O que é isso aqui? É ficar assim, ó. Nossa, mas você é linda. Nossa, mas você é inteligente demais. E ficar só focando nisso e não no processo, No produto no final. produto. Não ficar focando no produto final e não no processo. O que quer dizer Sim. isso? Exemplo, vai pintar e eu vejo isso muito porque a Manuela, ela tenta desenhar como a Fernanda. E uma tem 11 anos e a outra tem 4. Só que algumas coisas a Manuela não é boba. Ela já aprendeu que não pode passar do limite e aprendeu isso com a Fernanda. Então você vê os desenhos da Manuela e dos outros amigos, você vê que é totalmente diferente, entendeu? Mas mesmo assim são desenhos que ficam horríveis. Agora, aí não dá para olhar para aquele desenho horrível e falar, nossa, mas que coisa maravilhosa, porque é feio. Então o que você tem que fazer? Você tem que elogiar o processo. Ou Sim, olha seja, que linda essas cores, essa combinação de cor. Faz assim. isso. E aí, assim, você não tá sendo falso, você não tá inventando elogio do nada, e você tá elogiando a execução. Tá entendendo? Então, assim, isso dá autoconfiança. Porque se você Sim. ficar falando com trem feio, é bonito, a criança não é boba, ela sabe que ela compara com outras coisas, entendeu? E aqui, você sabe, as meninas nossas gostam de desenhar, e vem esse trem, eu acho que da minha mãe, né? Desenho na igreja, desenho em tudo quanto é lugar, tem que levar um caderno e uma caneta para desenhar. Não é verdade? Sim, é verdade. Aham. As minhas também são assim, elas adoram. Inclusive, vamos entregar os presentinhos das Pro hoje com uma cartinha de desenho que tá incrível. Flávio, você não pode perder. Olha aqui, ó. Os desenhos maravilhosos, Flávio. Ah, que legal. Fizeram como quadros, como... Não, tem uns escritos que elas mesmas escreveram, né? Ah, E aí eu coloquei um cookie de um colega nosso. E aí vai ser isso o presentinho. Mas é que você está falando mesmo. Não está perfeitamente maravilhoso sim. dentro das margens, mas é o que tem de melhor. E é isso que eu falo para elas. Foi o melhor que vocês fizeram? Ótimo. É isso. Elas E vão assim, amar. nós não estamos cobrando dos nossos filhos ser
artistas. Não existe Da Vinci Sim. aí, não existe Picasso, não é isso. O que a gente está falando é elogie o processo, elogie a dedicação de ir lá e fazer uma tarefa, elogie lá, eu sempre falo isso. Se você, eu falo para Fernanda, né? Fernanda, o pai não está pedindo você tirar 10, mas o pai quer ver a sua dedicação em estudar. Porque se você estiver estudando, que é o modelo que você está, que é estudar para fazer prova, se você estiver estudando, vai vir as notas necessárias para você passar. E eu comento muito isso porque eu falo assim, o conhecimento que eu guardo dessa época vem Uhum. de estudar, senão como é que isso estaria guardado dentro da cabeça? Se você Sim, não lê, se você não insiste. Então, elogio no processo é melhor do que elogio do final. com Entendeu? certeza. Com Então, certeza, concordo. essas duas letras hoje, o P e o A, para a gente entender isso e focar nisso. Amanhã a gente fala mais. Tá ok? Fechado. Aham. Beijo. Uma ótima semana. Que Deus Ótima abençoe. semana. Dá um beijo a todo mundo aí. Fica com Pode deixar. Deus. Até mais.